Antes de entrarmos propriamente no estúdio da pintura impressionista, iremos falar um pouco acerca do Salon, da qual, aliás, já aqui falámos algumas vezes, nomeadamente a propósito das exposições referentes à pintura do Romantismo. O Salon, ou também conhecido como Salon de Paris, a partir de 1667 foi a exposição de arte oficial da Académie des Beaux-Arts de Paris. Entre 1748 e 1890 foi sem dúvida o maior evento de arte anual ou bienal do mundo ocidental. No Salão de 1761, 33 pintores, 9 escultores e 11 gravadores contribuíram. Inicialmente, a academia era apenas para académicos, mas gradualmente foi abrindo as suas portas. Primeiro, a artistas fora da academia e depois também a artistas que eram estrangeiros, portanto, não franceses. Esta academia foi criada no seio da Academia Real de Belas Artes de o rei Luís XIV e todos os anos havia uma espécie de exposição, obviamente que era uma exposição não pública, interna, em que os académicos expunham as suas obras e eram depois sujeitas à crítica e à discussão entre os seus pares. Em 1725, o Salon foi realizado no Palácio do Louvre, quando ficou conhecido assim como Salon ou Salon de Paris. Em 1737, as exposições, realizadas de 18 de agosto de 1737 a 5 de setembro desse mesmo ano, no Grande Salão do Louvre, tornaram-se públicas. Trata-se de um acontecimento de enorme importância, porque ele é o primeiro evento artístico público de arte contemporânea. Ao contrário do que sucedia até à altura, a maior parte das pessoas não tinha efetivamente acesso à arte, nomeadamente quando falamos da arte produzida no seu próprio tempo. Havia, obviamente, a arte pública, os vários monumentos que podiam contemplar nas praças, nos jardins ou nos edifícios públicos. Havia também, obviamente, a arte que podiam contemplar nas igrejas, só que, obviamente, tratava-se fundamentalmente de arte religiosa. E, em muitos dos casos, não se tratava de arte contemporânea, mas sim de arte que tinha sido produzida nos séculos anteriores. Para além disso, efetivamente o acesso não era muito facilitado a obras de arte. Havia também, obviamente, os marchands, portanto, comerciantes de arte que tinham as suas lojas nas ruas e que as pessoas podiam, obviamente, ir lá adquirir ou então apenas ver, tal como ainda hoje sucede. Havia também, obviamente, as próprias oficinas dos artistas, que tinham, naturalmente, as portas abertas ao público. Mas nenhum destes era tão importante como aquilo que viria a ser a primeira exposição pública de obras de arte, como a do Salon. Estas exposições eram realizadas inicialmente ano a ano e depois, mais tarde, em cada 2 anos, nomeadamente nos anos ímpares. Uma vez tornado regular o público, o estatuto do Salão foi crescendo e ganhando prestígio. Em 1748, um júri de artistas premiados foi introduzido pela primeira vez. Desse momento em diante, a influência do Salão começou a tornar-se cada vez mais incontestável. A Revolução Francesa abriu a exposição a artistas estrangeiros. No século XIX, a ideia de um salão público estendeu-se a uma exposição anual de novas pinturas e esculturas patrocinadas pelo governo, realizada em grandes salas comerciais, para as quais o público, com bilhetes, era, obviamente, convidado. A vernissage, ou seja, a inauguração, na noite de abertura, passou a ser uma grande ocasião social e também um evento que deu assunto até a notícias de imprensa e até caricaturas que apareciam nos jornais. Charles Baudelaire e, primeiro do que todos, Denis Diderot, foram os primeiros grandes críticos a escrever nos jornais sobre o acontecimento. A Revolução de 1848 liberalizou o Salon. A quantidade de trabalhos recusados era cada vez menor. Em 1849 foram introduzidas medalhas, que eram obviamente ambicionadas por todos os artistas. Aqui nesta imagem podemos ver exatamente aquilo que era
a recepção das obras que chegavam aos armazéns. Portanto, aquilo que geralmente sucedia todos os anos era os artistas enviavam as suas obras até geralmente ao mês de fevereiro e elas depois eram selecionadas criteriosamente por um júri de admissão. Como podem ver, tratavam-se de milhares de obras e cujo processo de seleção levava bastante tempo, dado que a exposição só era para abrir em meados de maio. Aqui também podemos ver ao mesmo tempo uma imagem pintada já em 1883 por Rangier Revex, em que mostra precisamente todo este processo. Portanto, o júri que estava a observar as obras e decidia exatamente da sua aceitação ou, obviamente, recusa. Em 1862, a organização do Salão teve uma ideia inédita, que foi a de retirar o júri de seleção. A ideia subjacente era naturalmente a de que houvesse um maior número de pessoas a participar e, portanto, que aumentasse o interesse pelo evento. No entanto, a coisa não correu muito bem. A crítica foi muito violenta, dizendo que toda a gente estava a ser aceite sem qualquer critério de qualidade e aquilo que estava efetivamente a acontecer, ao contrário daquilo que era o que se pretendia, era o prestígio do salão estar a cair. E, portanto, no ano seguinte, em 1863, voltou a reinstituir-se o júri do salão. E nesse ano, particularmente, o júri foi muito severo e recusou um número extraordinariamente alto das pinturas que tinham sido apresentadas. Efetivamente, das 5.000 obras a concurso, 3.000 foram recusadas. Isto resultou, obviamente, num grande alvoroço, principalmente daqueles que eram considerados os expositores mais regulares e que tinham sido rejeitados. Ora, a coisa tornou-se ainda bastante mais grave quando começou a circular a ideia de que muitos dos caixotes nem sequer tinham sido abertos. Ora bem, isto criou naturalmente um enorme escândalo que punha em risco o sucesso e o próprio prestígio do salão. Para provar que os salões eram democráticos, Napoleão III então resolveu dar uma espécie de segunda chance àqueles que tinham sido recusados e resolveu criar um salão paralelo, porque obviamente não havia tempo para estar novamente a reunir todo o júri e fazer uma nova seleção. Nasce então aquilo que começou por se designar originalmente como o Salão dos Vencidos, que depois ficou conhecido como o Salão de Refusés ou Seleção ou Salão dos Recusados. E aí continha de facto uma seleção de obras que o Salão tinha rejeitado naquele ano, mas que tinha sido então perguntado aos participantes que tinham sido rejeitados se eles queriam efetivamente participar. Alguns deles, achando que isso era um pouco vergonhoso, acabaram por dizer que não, mas efetivamente a maior parte acabou por concordar. E o Salão dos Recusados inaugurava então no dia 17 de maio de 1863 com 1.600 obras, portanto um número bastante significativo. Aqui podemos ver exatamente uma imagem daquilo que era o Salão dos Recusados, que passou a ter lugar não no Louvre como sucedia com o outro, mas sim no Palácio das Indústrias em Paris. Ora, como já vimos, depois de ter sido bianual durante o Império e regular durante os primeiros anos da Restauração, o Salão passou efetivamente a ser anual desde 1833. Mas, como vimos, os júris tendiam a ser cada vez mais conservadores e académicos e menos receptivos aos pintores de vanguarda, nomeadamente a geração dos impressionistas, cujas obras eram geralmente rejeitadas ou, então, mal colocadas quando eram aceites. O Salão opôs-se à mudança dos impressionistas dos estilos de pintura tradicionais. Em 1881, o governo acabou por retirar o patrocínio oficial do Salão anual. E então, um grupo de artistas organizou-se criando a Société des Artistes Français,
ou Sociedade dos Artistas Franceses, para assumir a responsabilidade por este evento. Efetivamente, a partir desta data, a organização passaria para a responsabilidade desta sociedade, em que, obviamente, apesar do nome ser Sociedade de Artistas Franceses, todos os artistas de todo o mundo se poderiam inscrever, e, aliás, era condição mesmo obrigatória a sua inscrição para poder participar neste mesmo salão. Esta nova organização tentou então assim promover o salão, não de uma forma oficial ou estatal, como era anteriormente, e tendo exatamente a ideia de poder abrir as portas a artistas mais vanguardistas. As exposições eram cada vez de facto mais populares neste final do século XIX, como podemos ver nesta representação de Edouard Joseph Danton, que nos mostra exatamente o Salão de 1880 com as suas diferentes secções, como poderemos observar ali naquelas tabelas, e onde o público, como podemos ver, de um pouco de todos os sexos, de todas as idades e até às vezes de todos os estatutos sociais, poderiam ter, se quisessem, a sua visita, claro que pagando o respectivo bilhete. Em dezembro de 1890, o líder da Société des Artistes Français, William Adolphe Bouguereau, propagou a ideia de que o salão deveria ser uma exposição para jovens artistas, ainda não premiados. Ernest Meissonier, Puvis de Chavannes, Auguste Rodin e outros artistas acabaram por rejeitar esta proposta e acabaram por fazer uma sessão no seio da sociedade. Criaram então uma nova sociedade, chamada Société Nationale des Beaux-Arts, ou Sociedade Nacional de Belas Artes, e criaram a sua própria exposição, imediatamente referida na imprensa como o Salon du Champ de Mars, ou o Salon da Société Nationale des Beaux-Arts. Em breve, também passou a ser bastante conhecido e divulgado, e muito associado precisamente a uma arte mais de vanguarda. Em 1903, por sua vez, em resposta ao que muitos artistas da época consideravam uma organização burocrática e conservadora, outro grupo de pintores acabou também por fazer uma separação, nomeadamente liderados por Pierre-Auguste Renoir e pelo escultor Auguste Rodin, que criaram então aquilo que se iria chamar o Salão de Outono ou Salão de Outono, assim conhecido porque, ao contrário do que sucedia com o outro, não tinha lugar na primavera, mas sim no outono, precisamente para não criar confusão e até uma certa concorrência direta. Apesar da importância e do prestígio que as exposições do Salão tinham, aliás, como já vimos, generalizadas um pouco por todo o mundo ocidental, isso não quer dizer, obviamente, que não houvesse outras exposições, que as houve. Aliás, o século XIX e início do século XX têm uma riqueza enorme no que diz respeito a estas exposições artísticas, por vezes que até têm lugar, como aliás mesmo sucedia cá em Lisboa ou no Porto, em lojas do comércio geral. E vamos então falar um pouco aquilo sobre as exposições que se viriam a designar como impressionistas. Ora, a primeira exposição do chamado Grupo dos Impressionistas teve lugar entre o dia 15 de abril e o dia 15 de maio de 1874. Um grupo de artistas acabou por se reunir e teve o patrocínio do conhecido fotógrafo Félix Nadar, que lhe cedeu o seu ateliê no Boulevard des Capucines, número 35, para que eles efetivamente pudessem fazer a sua primeira exposição. Como podem ver, houve aqui uma tentativa de não entrar em conflito direto com as exposições do Salão e, portanto, esta exposição teve lugar um mês antes da inauguração do Salão. Aqui podemos observar o catálogo, portanto, que houve um catálogo da primeira exposição e que, como podem reparar, se chamava Primeira Exposição da Sociedade Anónima de Artistas, Pintores, Escultores, Gravadores, etc., na qual participaram 30 artistas com 165 obras. Portanto, obviamente, numa
a dimensão bastante mais reduzida e simples daquilo que eram as exposições do Salon. Ora, durante esta exposição foi feita uma crítica por Louis Leroy no jornal de Charivari. Ora bem, este crítico, ao observar a exposição, havia um quadro de um pintor que não era muito conhecido na altura, chamado Monet, que se chamava Impressão Sol Nascente. Ora, foi exatamente a partir do título deste quadro que Louis Leroy acabou por batizar este grupo de impressionistas. É preciso, de facto, terem atenção que estes artistas nunca se apelidaram a si próprios de impressionistas e, portanto, esta designação seria dada pela crítica de Louis Leroy. As exposições não foram lá muito bem recebidas, quer pela crítica, quer pelo público. Aliás, como já referimos há pouco, as próprias exposições do Salon eram alvo de muitas caricaturas e críticas em jornais, e as dos impressionistas também não passaram ao lado. Aqui podem ver efetivamente algumas caricaturas publicadas nos jornais da época, não é? Como aquela à esquerda que diz: Nova Escola, Pintura Independente. E alguém dizia: sim, independente da sua vontade, esperemos nós. Aqui no meio temos ali de facto alguns turcos, não é? Em que diz que os turcos estão a comparar vários quadros da exposição dos impressionistas para servirem dele em caso de guerra. E, portanto, aparecem ali aqueles turcos a apresentar quadros e o inimigo a fugir. Não é? Ou está aqui no lado direito, em que temos ali a dizer a exposição dos impressionistas, e dois amigos conversando um com o outro diz: olha, você está aqui, eu não sabia que você era um apreciador do impressionismo. E o outro responde: eu, de maneira nenhuma. Mas quando eu volto a casa, depois de ter olhado para todos estes retratos, a minha mulher parece-me um pouco menos feia. Ora bem, como podemos observar aqui, nenhuma destas exposições se intitulou como impressionista. A primeira, em 1874, designava-se precisamente apenas de Exposição da Sociedade Anónima de Artistas. A segunda, que só ocorreu em 76, chamava-se simplesmente Exposição de Pintura. A terceira, no ano seguinte, em 1877, também se chamava apenas Exposição de Pintura. A quarta, que só teve lugar 2 anos depois, chamava-se Exposição de Artistas Independentes, aliás, pelo qual eles ficaram conhecidos durante algum tempo, como vimos naquela caricatura anterior. Em 80, também apenas Exposição de Pintura. A sexta, em 81, apenas também Exposição de Pintura. A sétima, em 82, novamente Exposição de Artistas Independentes. E, por fim, a oitava e a última, em 1886, designando-se também apenas de Exposição de Pintura. Vamos então agora dar início ao estudo desta geração de pintores designados como impressionistas. Um aspecto que temos de ter em conta, logo a priori, é o facto de que, apesar de todos eles chamarem impressionistas, muitas vezes eles têm mais diferenças do que semelhanças entre eles. Eles são bastante diferentes, como iremos ter a oportunidade de ver, com interesses um pouco diferentes. Claro que há coisas que os unem, e um desses aspectos é sobretudo o do facto de terem muitas vezes exposto em conjunto. Mas tirando isso, como iremos ver de seguida, eles têm características que lhes são muito próprias e até às vezes bastante diferentes umas das outras. Manet é aquele que é considerado, embora ele próprio não se intitulasse como tal, como o pai dos impressionistas. Edvard Manet nasceu em Paris, a 23 de janeiro de 1832, no seio de uma família burguesa. Os seus pais, Auguste Manet e Eugénie Désirée Fournier, tiveram 3 filhos, dos quais Manet era o mais velho. Aos 12 anos, ele matriculou-se na prestigiada Escola Rollin e acabou por se tornar um amigo inseparável de Antonin Proust, o futuro ministro das Artes da França. E também aquele que viria a ser um dos grandes biógrafos de Manet. O seu interesse pela arte começou logo desde muito novo, através da influência do seu tio Edouard Fournier, que levava regularmente ao Louvre e à Galeria Espanhola de Louis Philippe, instalada no final de 1848.
Curiosamente, os pais destinavam-lhe uma carreira na Academia Naval, mas ele acabou por não entrar e pediu aos pais então para optar pelo ensino artístico e frequentar o estúdio do pintor Thomas Couture. Thomas Couture, como podem observar, era um pintor um pouco académico e que fazia esta transição entre romantismo e classicismo, naquilo que se viria a designar como a pintura salonar. E, portanto, não foi efetivamente com Couture que Manet pôde retirar aquilo que seria a sua formação mais importante, mas, sobretudo, formou-se, como se costuma dizer, nos museus. Copiando velhos mestres no Louvre, incluindo obras de Tiziano, Tintoretto, Rubens, além de outras pinturas da época atribuídas a Velázquez. As suas primeiras viagens à Holanda e à Itália apresentaram-lhe alguns pintores renascentistas, nomeadamente florentinos, mas também Rembrandt e Franz Hals. Durante esse período, Manet conheceu Suzanne Linhof, que era professora de piano dos seus irmãos, e acabou por casar-se com ela em 1863. O seu filho Léon Coellat nasceu em 1852 e acabou por ser um dos modelos mais importantes de Manet. Em 1856, Manet tornou-se independente e acabou por alugar o seu próprio estúdio. O início de uma difícil trajetória artística marcada pelo fracasso, pois a primeira pintura que ele tentou enviar ao Salon, o Bebedor de Absinto, que aqui vemos na imagem, foi rejeitada no Salon de 1859. Manet era um brilhante homem, altamente culto e refinado, que amava a literatura e a música, e acabou por reunir em seu redor um círculo das principais figuras literárias da época, em que se incluía Baudelaire, Émile Zola ou Mallarmé, todos grandes defensores da sua própria arte, além de pintores como Degas, Stevens, Fontaine-Latour e também, mais tarde, Claude Monet e Berthe Morisot, que se casaria com o seu irmão Eugène em 1874. Ora bem, este é sem dúvida um dos quadros mais conhecidos e mais consagrados de Manet. Conhecido como o Almoço na Relva, ou Déjeuner sur l'herbe, mas cujo título original era O Bem. O quadro foi apresentado ao Salon de 1863 e foi recusado, mas acabou por aparecer figurado na tal primeira exposição dos recusados. Portanto, este foi exatamente um dos casos em que o autor foi convidado a participar no Salão dos Recusados e Manet aceitou. No entanto, mesmo participando no Salão dos Recusados, o quadro causou um enorme escândalo. Aliás, por duas razões. Em primeiro lugar, pela temática e, por outro lado, pela própria técnica. Causou escândalo pelo no feminino ao pé de homens vestidos, o que era considerado, obviamente, uma liberdade promíscua e até provocatória. Por outro lado, do ponto de vista da técnica, era considerado que não havia uma perspectiva tradicional e até mesmo considerado como uma espécie de destruição da história da pintura e da tradição pictórica que vinha desde o Renascimento. Ora, uma das questões mais brilhantes desta pintura é precisamente a questão da temática. Ela junta, como podemos observar, várias temáticas, desde o nu à paisagem, ao género, ao retrato e também, como podemos ver neste primeiro plano, a própria natureza morta. Por outro lado, as acusações de que este quadro era uma afronta à tradição da pintura que vinha desde o Renascimento não eram também, obviamente, verdadeiras, antes pelo contrário. O quadro de Manet acaba por fazer uma homenagem importantíssima à pintura do Renascimento, nomeadamente à pintura de Rafael. Efetivamente, como nós podemos observar, este grupo destas três figuras que estão em primeiro plano são retiradas e inspiradas de uma célebre composição de Rafael,
que era o julgamento de Paris. Portanto, se repararem naquela imagem ali à direita, com aquelas três figuras ali representadas, elas são exatamente adaptadas por Manet para a sua pintura. Ora, não sabemos se o Manet conheceu o quadro diretamente de Rafael, mas conheceu, obviamente, a célebre figura, a célebre gravura, de Marco António Raimondi, com uma versão, digamos, mais simplificada do quadro de Rafael, onde temos precisamente aquelas três figuras no canto inferior direito que se observa de forma evidente a transposição que Manet fez para o seu quadro, embora claro que, obviamente, transportando-as a um ambiente contemporâneo. Ora, o que sucede também é que este tipo de referências históricas da pintura do passado, nomeadamente dos séculos XV e XVI, é uma constante na pintura de Manet. Daí nós temos precisamente referido que ele se tinha formado, sobretudo, muito mais em museus do que no estudo de Thomas Couture. A influência da pintura do Renascimento dos séculos XV e XVI, tanto flamenga como italiana ou espanhola. Aliás, embora as referências não sejam formais, como no caso do quadro de Rafael, estes ambientes nós também podemos encontrá-los em Giorgione, como nesta Sinfonia Pastoral de 1509. Ora, relativamente à técnica da pintura deste quadro, vamos apenas olhar aqui um pouco. Ora bem, ele começou por fazer uso de uma base clara para criar luminosidade e contraste, a utilização de uma luz forte e frontal para iluminar os tons médios. As figuras começaram por se esboçar com uma sombra escura e diluída, sem desenho subjacente. Depois, a aplicação de esfregaços de cor local para preencher as figuras e as formas. O grupo central das figuras foi obviamente mais elaborado, usando uma pintura com muito óleo. O fundo e em torno das figuras com uma pintura fina e translúcida. Pinceladas curvas e fluidas para definir as figuras, pintando-se a relva depois em seu redor. Por fim, fez uma raspagem dos empastes em zonas que eram As formas estão definidas com um pincel largo e manejado de forma solta e fluida, como podemos ver se nos aproximarmos neste cesto com frutas, que quanto mais nos aproximamos, de facto, as formas vão perdendo a sua definição e a sua clareza. Aliás, esta é exatamente uma das características daquilo que se irá designar como a técnica do impressionismo. Portanto, a ideia é não criar uma forma perfeita, portanto, neste aspecto é profundamente anticlássica, portanto não dá importância ao desenho. Aliás, neste quadro, como podemos observar, nem sequer existe desenho subjacente, mas sim, sobretudo, manchas de cor. Né? Portanto, a ideia é que o olho faça esta síntese das cores e, portanto, veja o mais afastado possível da superfície, ao contrário do que acontecia com a pintura clássica. As figuras definidas acabam por sobressair do fundo e a paisagem, como podem ver, tem uma pintura com as cores bastante mais diluídas, o que vai permitir, obviamente, a criação de um certo destaque entre forma e fundo. É apenas em tipo de curiosidade, para nós percebermos o que é que estava a acontecer na época, o quadro que ganhou a medalha de ouro do Salão Oficial neste ano foi O Nascimento de Vênus, do pintor Alexandre Cabanel. Como podem ver, este quadro poderia efetivamente ser considerado muito mais provocante e sensual do que o quadro de Manet. Mas, no entanto, ele era obviamente um pintor bastante mais consagrado e também, mais uma vez, o seu estilo é muito mais académico
e para além de que ele representa o nascimento da deusa Vênus, que, como sabemos, era exatamente uma das principais desculpas para se poderem pintar estes nus femininos. Outros quadros que Manet pintou em 1863, mas que só viria a ser exposto no Salão de 1865, seria o seu célebre Olympia. Ora bem, o quadro originalmente parece que tinha o título de A Vênus do Gato, porque, como podem observar, está um pequeno gato preto aos pés da cama. Mas ele acabou por mudar o nome do quadro por sugestão do poeta e seu amigo Zacarias Astruc, que resolveu designá-lo como Olympia, que é, como sabemos, uma das personagens do célebre romance de Alexandre Dumas, A Dama das Camélias. Ora, esta representação desta cortesã sem escrúpulos retirada do romance causou escândalo, apesar do quadro ter sido aceite. No entanto, o público não olhou com bons olhos para ele porque ele era a representação de uma prostituta de alta classe, descrita como mulher independente e moderna. No entanto, também como podemos observar mais uma vez, há aqui novamente uma referência à pintura do passado, nomeadamente do passado dos séculos XV e XVI. Aqui podemos ver exatamente um pequeno pormenor da figura em primeiro plano, que, como podemos observar, trata-se mais uma vez da sua modelo Victorine Morin, que também tinha figurado precisamente para o Déjeuner sur l'Air. Ora bem, e portanto, como podemos observar, muita desta pintura foi influenciada da pintura de Tiziano, a célebre Vênus de Urbino, de 1535, aliás, da qual sabemos que o próprio Manet tinha feito uma cópia quando esteve em Itália, mas também, por outro lado, ele pode nos fazer algumas lembranças da célebre Maia desnuda pintada por Goya em 1800. Ora, a grande diferença relativamente à Vênus de Urbino é que, mais uma vez, Tiziano pinta a deusa Vênus. Mas o mesmo não sucede com o quadro de Goya, que obviamente até poderia ser considerado bastante mais provocatório e com o seu ousado erotismo do que o quadro de Manet. Mas eu penso que foi sobretudo esta associação entre a figura que ali está, olhando para nós diretamente, né? Com a sua criada que lhe traz as flores de um dos seus clientes, e esta assimilação com a imagem da figura do romance de Alexandre Dumas, que terá, obviamente, acrescentado esta visão negativa da mesma figura. Ora bem, em 1867, Eduardo Manet pinta a execução de Maximiliano, que, mais uma vez, é um claro exemplo desta inspiração da pintura espanhola. Portanto, aliás, não só a italiana e flamenga, mas como já vimos, a pintura espanhola será também uma das bases mais importantes para a composição de muitas das suas obras, e a execução de Maximiliano não pode deixar de nos lembrar imediatamente o famoso quadro de Goya, a execução de 3 de maio de 1808, pintado em 1814. O balcão, pintado em 1868, é também um exemplo deste interesse de Manet pela pintura de género. Portanto, aliás, esta será exatamente uma das suas características fundamentais, é a pintura de género, mas uma pintura de género que não é vista da maneira clássica, porque, como sucede aqui, ele tem esta tendência de misturar outras temáticas, como neste caso do retrato. Portanto, efetivamente, embora se trate de uma pintura de género, portanto, um grupo de pessoas que está numa varanda olhando para aquilo que se passa na rua,
Ele é ao mesmo tempo um triplo retrato, em que representa Berthe Morisot, uma pintura famosa, que aliás, como já vimos, viria a casar com o seu irmão, Fanny Claus, uma famosa violinista, ou perdão, violoncelista, e também um outro pintor, o Jean-Baptiste Guillemot. Ora, quando Manet pintou esta obra, cenas da vida burguesa estavam cada vez mais em voga. No entanto, foi contra as convenções que estavam estabelecidas na época. Todas estas figuras que estão aqui representadas, como vimos, eram conhecidos íntimos do artista, especialmente a Berthe Morisot, que aqui está sentada em primeiro plano e que faz a sua primeira aparição no trabalho de Manet. E que também acabaria por se tornar uma das suas modelos favoritos. A pintura não conta uma história ou uma anedota. Os protagonistas estão aqui como se estivessem congelados ou isolados numa espécie de um sonho interior, evidencia de que Manet estava de facto a libertar-se das restrições académicas, apesar de, obviamente, estar aqui uma referência bastante clara à famosa obra de Goya, As Meias no Balcão. Apesar de tudo, esta obra foi considerada grosseira no Salão de 1869. Também podemos observar que, num estudo preparatório feito por Manet, era a Fanny Claus que ocupava o primeiro plano, sentada naquela cadeira, e que depois viria a ser substituída na versão final pela Berthe Morisot. Em 1873, Manet pinta a Gare de Saint-Lazare, onde, mais uma vez, como veremos, está aqui figurada a sua modelo preferida, embora já alguns anos depois, a Victorine Morin, e também uma rapariga que era filha do Alphonse Hirsch, que aceitou posar para o quadro. O quadro foi muito mal recebido pela crítica. Alguns críticos falavam de duas loucas sofrendo de Manetti incurável. Manetti era exatamente esta espécie de doença do Manet. Então dizia, sofrer de Manetti incurável, que vem passar as carruagens através das barras da sua cabana. Esta loucura de maneira de figurar coisas que não se viam, porque efetivamente nós estamos numa gare ferroviária, mas não se vêem comboios, né? Por outro lado, numa outra crítica também da época, dizia-se estas infelizes, vendo-se pintadas dessa maneira, queriam fugir, mas Manet, ao prever exatamente isso, colocou uma grade que lhes interrompeu a retirada. A principal crítica desta pintura era sobretudo com a questão da técnica. Como dizia o crítico Jules Claretie, o Sr. Manet contenta-se com indicações rápidas que suprimem o trabalho e o estilo. Efetivamente, alguns críticos consideravam que Manet tinha apresentado nesta exposição um quadro que nem sequer tinha tido o tempo de o acabar. E, efetivamente, se nós nos aproximarmos um pouco, podemos observar a tal técnica usada aqui por Manet. Portanto, reparem que muitas vezes são apenas sugestões de forma do que propriamente formas completas, como podemos observar aqui no rosto da Victorine Morin. E, por exemplo, se olharmos para aquele pormenor do regaço, onde até parece que há uma certa complexidade formal, não é? Com o cãozinho, o livro, etc., que nós olhamos de perto, vemos que aquilo tem apenas um empaste de tintas, o cão praticamente se reduz a umas pinceladas de tinta branca e castanhas e pouco mais. Aqui podemos ver um outro exemplo, no jardim, pintado em 1870, que também nos traz algumas notas importantes. Ora bem, trata-se de uma pintura de género, portanto, como já vimos, uma das preferências do próprio Manet. No entanto, o que há aqui realmente extraordinário é a composição. Portanto, reparem como nós temos esta perspectiva em que os elementos que aqui estão cortados.
portanto, o carrinho do bebê está cortado, e também no lado direito a figura masculina, portanto também tem parte do braço e da cabeça cortada. E isto é exatamente uma dos aspectos inéditos desta modernidade de Manet, e que também iremos encontrar noutros artistas como Degas. Ora bem, Manet tinha 38 anos e estava em Paris quando deflagrou a Guerra Franco-Prussiana, nomeadamente o cerco prussiano. Ele foi recrutado para ser membro da Guarda Nacional. Mas assim que o cerco terminou, em janeiro de 1871, ele acabou por abandonar a cidade. Na sua ausência, os seus amigos adicionaram o seu nome à Federação dos Artistas da Comuna de Paris, mas ele, de facto, manteve-se longe de Paris até depois da chamada Semana Sangrenta. No entanto, este choque, não só da guerra, como também das revoltas de rua e das barricadas da Comuna de Paris, marcaram um pouco o seu espírito, e ele publicou alguns esboços angustiantes de cenas de guerra e também o aspecto mais expressivo dos principais eventos sociais e políticos com a Guerra Franco-Prussiana, e sobretudo, como vemos aqui, o da Comuna de 1870 a 1871. Amigo de Baudelaire, como já vimos, de Émile Zola e Mallarmé, e também do pintor Degas, com quem foi, depois da guerra, trabalhar para Argenteuil, uma região a norte de Paris, uma região de classe média sazonal, e também onde esteve a pintar com Monet e outros impressionistas. Ali fez de facto muitos retratos e naturezas mortas. Né? De qualquer maneira, já quase que no final da vida, o Manet nunca conseguiu que o Estado lhe fizesse encomendas públicas. Seguindo as tendências de Paris da sua época, desta Paris pós-comuna e pós-guerra franco-prussiana, Manet representou pela primeira vez na arte as novidades da moda e as novidades da cidade, os cafés, os teatros, as cervejarias, as intimidades de um jardim de inverno, o boudoir, as ruas, as estações ferroviárias e a sociedade elegante. Este quadro, aliás, foi identificado como sendo a Brasserie Reichshofen, no Boulevard Rochereau. Vemos aqui na imagem vários homens e várias mulheres nas novas cervejarias e cafés de Paris, que apresentam ao espectador uma visão alternativa de uma nova vida parisiense. Por outro lado, as mulheres nestas cenas cotejam determinados riscos, sobretudo em relação à percepção e à moralidade da sociedade conservadora da época. Como podemos também observar mais uma vez, vejam estes planos, mais uma vez, planos cortados. Né? A figura que está em primeiro plano do lado esquerdo, cortada, né? Assim como também toda a cena que está do lado direito encontra-se igualmente com a composição cortada. Ora, mas este mundo variado e animado de Paris, por vezes, contrasta com a profunda solidão das suas figuras. Um contraste que culmina em obras como esta, no Bar de Folies Bergère, que resume o brilho técnico e conceitual de Manet, alcançado ao longo da sua vida. Lembra um pouco as figuras melancólicas e solitárias de Degas dos anos 70. Esta não é, obviamente, uma das características mais comuns da sua pintura, que, pelo contrário, tal como muitos dos outros impressionistas, tem uma visão mais otimista e mais alegre da vida. E daí que este quadro seja bastante interessante. Portanto, é um quadro que, como podemos observar, é pintado apenas a menos de um ano da morte do próprio Manet, e que talvez esta melancolia que está espelhada no rosto da rapariga, se ele tivesse vivido mais tempo, portanto ele morre com apenas 51 anos de idade, né? Poderia efetivamente ter mudado um pouco o curso da sua
da sua pintura, até porque, como sabemos, ele morre sem nunca ter sido homenageado pelo Estado. No entanto, apesar de não ter brilhado no seu próprio tempo, com exclusão, obviamente, dos seus amigos e companheiros mais próximos, ele viria de facto a tornar-se num dos paradigmas mais importantes da modernidade da pintura, não só francesa, como da pintura internacional.